E esses garotos que desciam, eles faziam a diferença. E hoje eu falo, você até perguntou, acho que o Rogério ele quis defender e fala que foi ok. Não foi ok, irmão. Os caras foram abaixo dos garotos sub-20, pô. Marinho Júnior. Thiago, Roger, Jota, Aruba, esses foram bem. Eu gostei, tá? Foi a primeira partida que eu vi do Jota. Eu gostei. Apesar do primeiro gol ele não ter acompanhado, realmente poderia ter acompanhado o adversário que subiu sozinho e marcou o gol, o camisa 10 do Atlético de Alagoinhas. Eu gostei da partida do Jota. Acho que é um moleque que tem futuro, mostrou qualidade, mostrou personalidade. Vamos ver. Talvez esteja um pouquinho verde ainda. Precisa de um pouco mais de minutagem em sub-20, precisa rodar um pouquinho mais. Mas vejo qualidade sim no Jota. Gostei da partida de hoje do jogador, do camisa 5. Leandro tá falando aqui, o Atlético só fez gol porque foi essa base fraca. Eu discordo, pra mim a base jogou até melhor do que os profissionais que desceram. E você... Assim, a defesa bateu um pouquinho de cabeça, o Marcos Vitor não foi bem, o Adriel inseguro, precisando de minutagem, eu acho que também tem alguns lances defensáveis dele, não vou colocar a falta inclusive postei no Twitter, uma belíssima cobrança de falta, um belo gol do Atlético de Alagoinhas, eu acho que foi muito mais felicidade do cobrador do que falha do Adriel, mas tem sim uma insegurança, a gente esperava um pouco mais do jogador, a gente esperava um pouco mais do André, a gente esperava um pouco mais do Caio Roque, substituído no intervalo, então assim, não vou dizer que foi mal não, a galera do Sub-20, pelo contrário, a galera do Sub-20 foi bem, velho, acho que foi bem sim, gostei do Jota, gostei do Roger, personalidade, do próprio o camisa que fez o gol, o outro, qual é o nome? O Alif, sei lá. Foi o Jota. Foi bem também, o Jota, o Aleph, o lateral esquerdo eu achei que entrou melhor do que o Caio Roque, por exemplo. Então assim, acho que tem alguns jogadores que precisam sim de minutagem, precisa sim jogar um pouco mais. Pouquíssimos estão prontos, acho que até o próprio Roger, que a gente viu muita personalidade. Teve Aruba, foi o Aruba que fez o gol primeiro. Aruba, perdão, mas o Aruba saiu no intervalo, mas o outro também jogou muito bem, o 7. Então assim, precisa um pouquinho mais dessa equipe, precisa de rodagem, precisa maturar um pouquinho mais. O pessoal falando aqui, ó, agora é ganhar 5 das 7, sendo que as 3 são fora de casa. Sendo assim, são 3 fora de casa, uma delas é o Clássico Bavi, que é em Salvador, a outra já no sábado contra o Bahia de Feira, e lá na reta final a gente tem a Juazeirense, lá em Juazeiro. Então assim, acho que o Bahia tem uma tabela factível, a situação aperta um pouco mais, são menos jogos, são tiro curto, precisando vencer e pontuar, até por isso na quarta-feira a gente deve ter a equipe titular. Falando aqui que Diego Rosa é monstro, muito legal, a torcida do Bahia está abraçando, está apoiando. Sim, foi muito aplaudido. O MG ele foi muito aplaudido na saída de campo, inclusive a torcida organizada Bamô gritou, o é da Bamô, Diego é da Bamô, saiu aplaudido, retribuiu os aplausos no gol que ele marcou de pênalti, fez questão de ir na torcida e, enfim, e vibrar junto. Então assim, é uma conexão que precisa existir nesse momento. O lado preocupante, a gente não sabe até que ponto é mais que botou a mão na coxa, né, na parte posterior da coxa. Vamos ver se foi alguma coisa séria ou foi apenas cansaço muscular. Diga aí. O pessoal tá falando aqui, o gol de falta não foi falta? Você acha que aquilo ali, a falta Admito que eu não vi. Admito que eu não vi na hora. Não vi na hora no lance. Também não vi na hora não, só vi o gol. Mas a cobrança foi uma bela cobrança, tá? Foi uma bela cobrança, um chute de rara felicidade aí do jogador do Atlético, que infelizmente decretou o empate da partida. Santos, 7 milhões estava banhando no Flamengo. Fortaleza foi lá e pegou. Nenhum goleiro do Bahia é melhor do que Santos. Você concorda? Cara, assim, não dá pra descartar o Marcos Felipe, até porque a temporada dele foi um dos melhores goleiros do campeonato. Maiores índices de defesa e simplesmente estão jogando como se não fosse nada. Então, assim, discordo nessa. Eu prefiro o meu goleiro que atuou a temporada de 2023 e foi muito bem, do que um Santos que muitas vezes foi banco e tá indo aí pro Fortaleza. Então, assim, é comum, é natural a gente sempre olhar pro outro lado e achar que tá melhor, que é melhor. Nessa, eu prefiro o Marcos Felipe de hoje do que o Santos de hoje. Pelo menos a gente tem um goleiro
que está jogando, que vem com ritmo de jogo, do que um Adriel, do que um Santos, que ainda precisa ser testado, voltar ao ritmo de jogo e tal. Marcos Felipe é um dos melhores goleiros do Brasileirão. Eu concordo que Marcos Felipe é um dos melhores goleiros na linha do gol, ou seja, entre as traves ele é ótimo. Quando ele só se perde um pouco na hora da saída de bola, ou seja, se ele ficar ali na pequena área, na grande área, ele acaba perdendo o tempo da bola. Agora, na linha do gol, o tanto é que quando ele tá na linha do gol pra pênalti ou pra falta, o cara é um monstro. Mas tem lastro a evolução, tá com o Rogério Ceni sendo treinado por ele. E acredito que por essa próxima temporada aí no Brasileirão deve brilhar bastante. O MG, não é que seja o caso de Adriel, que seja o caso de Marcos Felipe, mas eu prefiro um goleiro bem embaixo das traves, que tenha problemas de jogar com o pé, mesmo o Rogério falando da importância disso, do que um goleiro que tenha facilidade com os pés e que embaixo da trave não seja tão bem. De novo, não tô falando que é o caso do Adriel, nem do Marcos Felipe, nem de ninguém. Marcos Felipe é o contrário, ele é muito bom debaixo das traves. Então eu prefiro que embaixo das traves meu goleiro se garanta e enfim, e o resto a gente vai evoluindo ao longo da temporada. O pessoal tá criticando muito aqui o Caio Roque, é igual água de salsicha. O cara ficou um ano parado, tem falta de entrosamento e eu tô achando que ele tá com o freio de mão puxado, com medo de se lesionar. E você, Yuri Santana? Não sei, eu queria ouvir o porquê ele saiu no intervalo, não sei se o Bahia divulgou alguma coisa, não sei se a transmissão da TVE falou alguma coisa do motivo dele ter saído no intervalo. Mas, ainda assim, não vinha fazendo um bom primeiro tempo, independente de tudo. Talvez seja questão de voltar de uma lesão grave, mas precisa de um pouco mais, e ainda mais agora que tá voltando o time principal. O Juba vai ser o lateral esquerdo, como o Rogério falou, improvisado. Tem o Rian, que estava lá em Manchester também. Eu acho que as oportunidades agora tendem a diminuir um pouco. A hora era agora, de ter 2 partidas como titular e mostrar serviço. Não foi muito bem. O resultado em si não foi dos piores. A gente viu uma equipe que não se entregou, né? Que mais uma vez falhou. Velho, começa 2024 e a gente falando de falha de sistema defensivo. Aí, assim, a gente viu a equipe que lutou, a equipe que buscou gols, a gente fez 3 gols no jogo, né? Tipo, uma equipe melhor ofensiva no ponto de acertar o lado do gol adversário, diferente do que aconteceu na Fonte Nova. Me disseram que na Fonte Nova o time perdeu gols absurdos, né? Não vi o jogo, não sei como é que foi lá. Uma equipe que falhou novamente, né? Repetindo no sistema de defesa, mas não foram falhas tão grotescas, né? Eu acho que é relativo, eu tô vendo muita gente exaltar a batida do cara do Atlético e tal, mas eu acho que, pra mim, o Adriel, ele pula um pouquinho atrasado, até o jeito que ele vai na bola, ele pula um pouquinho atrasado. Eu acho que se ele tivesse melhor posicionado e ligado no lance, ele poderia fazer a defesa. E a gente acabou tomando o terceiro gol, um belo gol de falta, assim, a estatura do time bem abaixo, né, bem abaixo mesmo. A galera bem menor ali pra um montinho artilheiro, que eu não vou chamar de barreira, e a gente acaba empatando. Eu confesso pra vocês, eu não sou de falar disso antes de jogo e tal, mas eu falei até, pra mim hoje uma derrota aqui é um resultado normal, porque eu acho que a equipe do Atlético ela é mais qualificada, mais arrumada, mais entrosada e tal, só que o Bahia hoje ele jogou melhor. O Bahia hoje ele conseguiu travar a equipe do Atlético, conseguiu fazer as suas jogadas mesmo em um gramado ruim. O Rogério até fala disso na coletiva, que ele disse que o Bahia conseguiu fazer a bola rodar melhor do que na Fonte Nova, que o gramado era melhor, né, mas conseguiu fazer aqui, conseguiu desempenhar os jogos. Eu falei pra vocês de como era a situação de Roger. Roger é aquele cara de bola no pé e passe curto, passe rápido, passe inteligente, mas o gramado não ajudava. Segundo tempo, eu acho que o lado de cá do gramado tá mais baixo, tanto que o Guilherme entrou bem, voando e tal, e a gente conseguiu fazer 3 gols no jogo de hoje. É bem disso, né, de como foi esse Bahia do Rogério Ferreira, pra ver o Bahia do Rogério Ceni na quarta-feira. Eu confesso que, talvez pela fragilidade do adversário, eu tô com uma expectativa boa do que pode acontecer na quarta, viu, Yuri? Expectativa boa sim, mas eu até comentei que é bom ter uma cautela. Só venceu de 1-0, só venceu de bola parada, enfim, alguma circunstância, mas expectativa boa para essa estreia. Vou dizer algo parecido do que você falou, eu esperava até um resultado pior aqui, porque a gente acabou perdendo para talvez a equipe mais frágil, ou uma das mais frágeis do campeonato, que acabou perdendo ontem em casa para a equipe do Barcelona. Assim, sistema ofensivo até me agradou, a troca de passes, a jogada dos pontas, a movimentação do Everton, que acabou perdendo um gol aqui, principalmente no primeiro tempo, mas
O sistema defensivo me deixou bem preocupado, principalmente porque dos 5 titulares, 4 vieram de Manchester. Eram 4 atletas do profissional, não são, apesar da idade serem jovens, são 4 jogadores que provavelmente vão ter oportunidades ao longo aí desse primeiro semestre. Então isso sim me deixou preocupado, tomar 3 gols, tudo bem que é um é de bola parada, que é o terceiro gol, um chute de felicidade. Eu tava subindo e ouvindo você dizer, assim, não vou dizer que é falha, talvez defensável o do Adriel, mas eu ainda coloco muito mais mérito na batida do jogador, a rara felicidade ali, enfim, acertou um golaço que acabou transformando a partida no empate. Vamos ver aí quarta-feira o desempenho, primeira partida da equipe titular, o início do nosso ano. O ruim é já ter essa obrigação de vencer. Tudo bem, é contra o Jacobina, beleza. Em qualquer circunstância, teria que ter a obrigatoriedade de vencer. Mas é ruim você entrar em campo já sabendo que de 6 pontos somou 1, que dos 7 jogos restantes a gente precisa vencer, sei lá, pelo menos 5 ou até 6, sendo que 3 são foras, 1 é um Bavi, enfim. É uma pressão que talvez a gente não precisasse nesse início de temporada. E até um exemplo do que eu tava falando aqui pra galera, geralmente quando você desce atletas do profissional para a base, digo isso assim, hoje não se acontece muito, mas um exemplo, quando eu entrei no rádio, né, ali no final de 2003 e peguei o início de 2004, que tinha Bavi e a preliminar era um Bavi sub-20, aí você descia um Marconi, um Avni, um Rafael Baixo, um Danilo Rios, um exemplo, não tô falando o ano exato, viu, gente, porque você queria ganhar o Bavi da base, você descia esses garotos, e esses garotos que desciam, eles faziam a diferença. E hoje eu falo, você até perguntou, acho que o Rogério ele quis defender e fala que foi ok. Não foi ok, irmão. Os caras foram abaixo dos garotos sub-20, pô. Eu entendo o que ele falou do Caio Roque, eu concordo, porque é uma lesão de ligamento cruzado, o Caio Roque voltou do jogo passado, hoje talvez até não pudesse jogar, ainda mais nesse gramado, gente. Ainda mais nesse gramado, no risco de chegar, pisar errado e romper o ligamento de novo. O André não foi acima, que era pra ser o cara fazer, pô, tá tomando... O Marcos Vitor não foi acima, Marcos Vitor no mesmo nível do Marcelo. E em alguns momentos até preocupante. Teve um lance no primeiro tempo que acho que foi o camisa 9, o Rodrigo, né, se eu não tô enganado, ele dá uma entortada em Marcos Vitor, chuta pra defesa de Adriel, que fala assim, meu irmão, imagine se fosse um exemplo, eu sei que foi embora, mas imagine se fosse um Soares da vida, tava todo aí no chão quebrado e tudo. O Caio tem essa questão da lesão, ok, e o Adriel, a mim, o jogo de hoje, não vi Adriel contra o GQE, o jogo de hoje sem passar confiança, né? Possa ser que amanhã o Adriel pegue ritmo de jogo, consiga futuramente ser um titular no Bahia, um grande goleiro no Bahia e tal, mas hoje não passou confiança. O jogo de hoje, gente, tô falando do jogo de hoje. A gente entende às vezes porque é que quem trabalha todo dia escolhe o Marcos Felipe e não tem dúvida em mudar, né? Não preciso mudar goleiro. Meu problema não é goleiro. Meu problema é zagueiro, meu problema é lateral esquerdo, lateral direito, é o 9, é outro problema, não é goleiro. E eu acho que é mais ou menos por aí. Então, pra mim, Jota, o Thiago, o próprio Aruba, o Alif então, pô, pra mim, eu respeito até o que o Rafael cita na coletiva. O Diego melhor em campo e tal, eu respeito, mas pra mim não foi. Eu acho que o Alif, ele foi muito mais participativo, muito mais. Eu gostei da partida do Alif, né, infernizou o lado esquerdo da defesa do Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo ele infernizou o lado direito, que ele caiu para a esquerda. 15 dias de treino e ver gente falando em decepção diz muito porque que a gente não vai para frente. Tá dizendo aqui o Leonardo Silva. Se é no profissional da base, o profissional continua com a defesa que não passa credibilidade. Queremos ver até quando vamos tomar tantos gols assim. De goleiro sou mais Denis Júnior, tá dizendo aqui Ju Mota. Desculpa, mas eu discordo muito. Adriel é um goleiro provado em primeira divisão, não é só no Bahia, teve minutagem na primeira divisão, teve minutagem no Grêmio, é um goleiro que estava cotado para a seleção do pré-olímpico que está rolando agora lá na Venezuela, então assim, discordo, tudo bem, aceito você dizer que não foi bem, aceito dizer que foi inseguro nas 2 primeiras partidas, mas que é um goleiro pior do que o Denis Júnior, isso aí eu já discordo, até porque, de novo, o Adriel foi provado em primeira divisão com o Grêmio. O Denis Júnior, apesar de boa temporada, foi no Vila Nova numa segunda divisão. Então, acho que é muita calma. Não é 8 nem 80. Nem passar a mão na cabeça pelo desempenho nas 2 primeiras partidas, mas também não tirar para Cristo e falar que esse goleiro não presta, que devolve, que o Teixeira, que o Denis ou qualquer outro seja melhor. Desses caras da base, qual você daria mais chance no profissional ou até no futuro brasileiro? Eu acho que a partida do Jota ela é boa, né? Jota é seguro, mesmo errando, né, no primeiro gol, mas ele é seguro. Jota é um cara que tem a facilidade de jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante, né? Tava no Palmeiras antes de vir pro Bahia e saiu do Palmeiras, veio pro Bahia, não sei o motivo, né? Mas eu acho que é um jogador que pode ganhar espaço, assim como o Sidney,
que foi para lá. A gente trouxe isso para vocês, de que quando tiveram os 4 para retornar, e teve a possibilidade do Sidney retornar, e o Rogério barrou. O Rogério falou que não, que queria que Sidney permanecesse e tal. J. Diego Rosa, Wallifer e Roger Gabriel. Isso, alguns continuam tentando, os outros, como Everton, André e companhia, empresta ou se livra. Tá dizendo aqui o Rodrigo. Pior fica entre André e Everton. Rapaz, eu acho que Everton ainda foi pior que André, velho. O pessoal parece que esquece. Esse time do Bahia, além de ser sub-20, é um time que não tem costume de jogar junto. E já esse time do Baianão jogam junto faz tempo. Pois é, Juninho, ainda tem uma coisa. Desceram 5 do profissional, né? O Rogério cita agora na coletiva que tem jogadores que voltaram de lesão, tem jogadores que desceram pro grupo e tem jogadores que estavam na copinha. Então, um exemplo assim, entre aspas, são 3 grupos que juntaram e fizeram um grupo do Baiano, né? Então, mais ou menos isso daí. Aruba dá para aproveitar, eu também acho, viu? Também acho. Não, Robson, não. Everton deve ser negociado, deve ser emprestado, como o Miqueias foi, como o Denis Júnior seguiu no Vila Nova. Ele é mais um que deve ser emprestado também. Marinho Júnior.